Olá, meu nome é Douglas, eu sou consultor financeiro e operacional. Nós vamos agora aqui continuando, né, os vídeos de fluxo de caixa, né? Se você ainda, depois que você preencheu toda a planilha, se você ainda está com fluxo de caixa negativo e aí fez aquelas alterações, mapeou novamente o fluxo de caixa e ainda continua com ele negativo, eu vou passar para você um plano de emergência básico, claro, de 30 dias, tá? E o que que esse plano ele visa ter, né? Como sair do vermelho de forma organizada, tá? Esse plano emergencial é para tentar reverter esse fluxo de caixa negativo, tá? Um plano básico com os principais problemas que encontramos atualmente, tá? Claro que negócio para negócio vai ter as suas diferenças, tá? E não é para utilizar esse plano a médio e longo prazo, tá? É um plano apenas para a gente reverter esse fluxo de caixa negativo, tá? Então a gente vai usar esse plano agora para tentar cortar algumas despesas, né? Para tentar a gente conseguir ter um fluxo de caixa positivo para a gente conseguir sobrar dinheiro para a gente poder investir, comprar um maquinário novo, fazer a empresa crescer. Tá? Então pode ser que depois, mais para frente, você depois com fluxo de caixa positivo, você venha a retomar essas despesas que a gente cortou, tá? Com uma forma de agradar algum cliente, ou agradar funcionários, ou até mesmo te agradar, tá? Então, aqui a gente tem que ter a mentalidade certa, tá? E a mentalidade certa não é sobre ter mentalidade de empreendedor, não é dormir pouco, não é trabalhar enquanto os outros dormem, pense como um grande empresário, como ficar milionário. Não, a gente tem que trabalhar com a realidade. E como eu disse nos vídeos anteriores, a realidade do micro e pequeno empresário é de sobreviver, tá? A maior parte das empresas que fecham hoje, acho que 90% são de micro e pequenos empresários, tá? Então, a nossa realidade é que a gente precisa sobreviver. E a gente vai tentar sobreviver de uma forma mais digna, tá? Tendo descanso, tendo férias, ganhando um salário digno que dê para dar conforto para a família, tá? Então é esse tipo de mentalidade que a gente precisa ter. Pé no chão, tá? E realidade. Eu acho que mentalidade empreendedora, positiva, é muito bonito na fala, mas eu acho que ela traz pouco resultado, tá? Eu acho que ele mais traz um sonho do que a gente realmente consiga atingir, tá? É bom você ter isso, sonhar, pensar como grande, mas você tem que entender a realidade. E a realidade é bem diferente do que muitos passam por aí, tá? Outra coisa, a crise não se resolve se endividando mais, tá? Então, pegar empréstimo sem plano é como jogar gasolina no fogo. Então, se você tomar crédito, como é que você vai pagar isso? Né? Então, assim, quando você vai pegar o crédito, vai pagar as contas agora, mas na hora que começar a vir as parcelas, você tem uma dívida a mais. Você vai ter mais juros, você vai ter mais taxa. Então, simplesmente você pegar empréstimo não resolve. Você precisa entender qual que é o problema, se organizar, aí sim você pode pedir um empréstimo. Organizando para pagar também essas parcelas, sabendo quais são os prazos, os valores que você vai conseguir pagar isso, tá? Então só tome crédito depois que você esgotar todas as alternativas, depois que você se organizar. Tá? Fala assim, não, realmente, do jeito que tá, eu já organizei tudo, tá tudo bonitinho, eu vou precisar de um empréstimo, tá? Porque senão isso vai virar uma bola de neve, tá? Então a prioridade nossa aqui é sobreviver, mas principalmente agora com fluxo de caixa negativo, então a gente precisa sobreviver. Então, cortar despesas, tentar aumentar entradas, negociar prazos, tudo que a gente conversou até agora, tá bom? E o plano emergencial são de 4 semanas, tá? Então, o que que a gente pode fazer na primeira semana? Na primeira semana a gente vai diagnosticar as despesas e custos e tentar fazer os maiores cortes possíveis que a gente conseguir, tá? Então, pegue a planilha que tenha todas as despesas fixas e variáveis, né? Lá eu mostrei para vocês como vocês podem filtrar o que é fixo, o que é variável, o que é custo, o que é despesa, tá? Lista todas elas e verifica as que são mais recorrentes, né? Uma a uma, tá? O que que pode ser cortado, tá? Então a primeira coisa é cancelar assinaturas não essenciais, tá? Então, streaming, software duplicado, benefícios supérfluos. Muitas vezes tem aquele software que só atende uma função e aquela função
teoricamente não precisaria ter, então corte por enquanto, é só por um agrado de um funcionário ou alguma coisa assim, então corte esse software, se não é essencial, tá? Reduza despesas operacionais, então reduzir hora extra, renegociar com fornecedores, é, trocar, por exemplo, lâmpadas normais por lâmpadas LEDs, reduzir desperdício, maior controle do estoque, tá? Suspender, se possível, também por 30 dias as suas retiradas pessoais, tá? Eu sei que essa é a parte complicada também, porque muita gente depende do salário, às vezes uma família inteira depende, né? Então é super importante por isso é super importante a gente estar organizado, porque esse negócio é a nossa sobrevivência, né? Então, sempre tomar muito cuidado. Então, e tentar parar de usar empréstimos, tá? Principalmente cheque especial, cartão rotativo, que são as maiores taxas, são os maiores juros, caso você não consiga pagar. Então, tente evitar ao máximo. Quando for fazer um empréstimo, verifique taxa, verifique quanto que você vai pagar nessa taxa, se organize antes de pegar qualquer tipo de empréstimo, senão só vai virar uma bola de neve, tá? Na semana 2, a gente vai renegociar com fornecedores e organização. Então, aqui a gente vai pegar mais despesas, tá? Na semana 1, tá? E despesas tanto fixas como variáveis, tá? E aqui na segunda a gente vai começar a falar um pouco sobre os custos, tá? Então, renegociação e organização, porque os custos, muito difícil a gente cortar de uma vez, porque vai impactar muito na produção ou nas vendas do nosso produto, tá? Então, listar todas as contas que você tem a pagar, aí independe se é custo ou despesa, tá? Então, relacione todos os vencimentos que você tem para os próximos 30 dias, coloque num calendário, anote as datas de vencimento, tá? Ligue para os fornecedores, renegocia prazos maiores, verifica lá no fluxo de caixa aquela dica que eu tinha dado de tentar deixar no dia 5 geralmente a gente se paga funcionários, então tentar dar uma distância dessas contas maiores de fornecedor, não deixar cair no dia 5 que você sabe que você tem bastante, tentar antecipar esses recebíveis, então se você vê que no dia 5 você não vai ter dinheiro, tentar antecipar o que foi vendido no cartão, para tentar pagar essas contas, para não pagar juros e multas, tá? Eu sei que a gente perde um pouco nessa venda do cartão, mas é melhor do que você pagar juros, tá? A taxa de juros é muito mais alta, tá? Organizar o seu fluxo de caixa semanal futuro. Então, pegar aquela planilha que a gente tem do fluxo de caixa, o realizado, copia ela e aí traça as contas que você já tem prevista na data, para você saber o que você vai precisar pagar, quanto que você vai ter de saldo ou não, e aí você vai colocando o que você tem o que foi realizado e ver se vai ficar negativo ou não, para saber se você antecipa esses recebíveis, ou se você liga para o fornecedor e pede mais alguns dias, para você não ficar com esse fluxo de caixa negativo, então você vai reorganizando, tá? Aumento de receitas, tá? Isso é o que todo mundo quer, né? Mas o que a gente pode fazer? Então, listar todos os seus produtos e serviços que estão parados há muito tempo. Aquele produto que está no estoque há muito tempo parado, que você achou que fosse uma, um grande produto, que venderia muito, e acabou comprando muito estoque e não vendeu, ou algum desconto que algum fornecedor deu, fez aquelas vendas casadas e o produto não sai. Queime esse estoque, coloque o valor de custo dele para você conseguir fazer dinheiro, porque esse dinheiro, esse produto no estoque, ele pode ser que ele estrague, ele pode ser que você perca ele, porque ele vai ficar lá esquecido. Então pega ele, faz uma queima de estoque, é, faça, faz um produto casado. Então fala assim, olha, se você comprar uma camiseta, você tem esse produto que está parado aqui, o produto B, por exemplo, que é o que está parado, você tem um produto A que vende muito, fala assim, olha, se você comprar um do A, o B você só paga metade, né? Então você consegue ter uma receita maior e consegue fazer com que esse produto saia do seu estoque antes que você perca. Eu sei que você vai falar, putz, mas eu comprei, pô, tô vendendo a preço de custo, mas você não está vendendo ele, então o seu dinheiro está parado lá, tá? O estoque é um dinheiro parado se você não vende, tá? E você pode perder o produto. Se você perder o produto, você vai ter perca. Se você conseguir fazer dinheiro com ele, você pode ter um caixa maior para comprar produtos que vendam mais, tá? Então, tenta fazer essa queima de estoque. Geralmente,
Quem faz muito isso são lojas de vestuário, que eles dependem de estação, de moda, então eles fazem essa queima, queima de inverno, queima de verão. Por quê? Porque esses são produtos que vão ficar parados na loja, né? E aí de repente vai sair um outro estilo e vai acabar perdendo, porque não vai conseguir vender. Então, faça essa queima desse estoque. Então, isso é excelente para você conseguir gerar mais receita para o seu caixa. Ou faça à vista, desconto à vista, né? Com esses produtos, para você conseguir esse dinheiro na hora, né? Em vez de fazer cartão de crédito, tá? Então, aí já antecipando um pouco, né, oferecer condições especiais para quem for pagar à vista, né, se você precisa do dinheiro, né, na data, então faz 5% no Pix ou à vista, veja qual que é a taxa, por exemplo, para você antecipar, né? Então tenta fazer uma taxa um pouco, então se você paga 5%, vai, por exemplo, se você paga 5% para você receber aquilo, mais a taxa da máquina que vai dar 7%, se você fizer 5% à vista, ó, você já economiza aí, ó, essa diferença de 5 para 7, 2%, 3%, tá? Tenta vender serviços de menor valor, né? Aqui no caso a gente colocou pequenos pacotes, consultoria rápida, manutenção, tá? Então alguma coisa que agregue, né? Caso você possa oferecer serviços, né? Pedir indicações para os clientes atuais, aí recompensa ele com desconto ou com alguma bonificação, né? Isso é uma forma de você conseguir novos clientes, né? Tentar usar as redes sociais também, como ofertas relâmpagos, se você utiliza, se você não utiliza, comece a utilizar redes sociais para divulgar alguns produtos, é, sem investimento mesmo, fazendo postagem no Instagram, TikTok, tá? Então, isso são algumas formas simples, né, e básicas de tentar fazer um aumento de receita, tá? A semana 4 de monitoramento e ajustes. Então, a última semana a gente vai comparar o fluxo de caixa do mês que você está com o mês anterior, vai revisar todas as ações que deram certo, tá? Então você vai ver se você mantém, se você reduz, o que que deu certo, o que que não deu, tá? Manter tudo que deu certo, tá? Tentar criar, caso o seu fluxo de caixa reverte e fica positivo, tentar reservar um pouco desse dinheiro, tá? Para uma emergência, tá? E aí no próximo mês continuar com as ações que deram certo, verifica se realmente vão dar certo para o próximo mês. Deu certo, reserva, mas separe mais um pouco de dinheiro para fazer uma reserva caso você tenha um mês que não seja tão bom, tá? E aí você vai monitorando e ajustando, tá? Então, planeja o próximo mês, tá? Já com as despesas reduzidas e com um calendário de pagamento realista, tá? Então, utiliza a planilha do fluxo de caixa, tá? Para você projetar o seu fluxo de caixa futuro, tá? Então você coloca lá, quando vai iniciar o mês de julho, por exemplo, já coloque as contas que você já sabe que você tem. Muitas vezes o cartão também ele já te fala as datas que você vai receber e o valor que você vai receber, então dá para você já adiantar. E aí depois você só vai dia a dia verificando o que está positivo, o que está negativo, tá? Caso o seu fluxo de caixa não tenha melhorado, aí sim você vai ter que procurar um profissional para poder te orientar, para ele poder te verificar, né, o que pode ser feito, tá? Então, resumo: semana 1, cortes imediatos e suspensão de retiradas. Semana 2, renegociação de prazos e contas, então negociar valores também, tá? Verificar se tem outros fornecedores com preços mais em conta, com prazos melhores, tá? Algumas ações para a gente aumentar a receita e o monitoramento e planejamento do próximo mês, tá? Caso o seu fluxo começa, não precisa necessariamente ele reverter para positivo, mas se o fluxo começar a ter a tendência de virar para o positivo e diminuindo esse fluxo negativo, já mostra uma melhora. Então, a cada mês você vai melhorando, melhorando. Eu sei que muitas vezes é difícil, a gente quer um resultado imediato, mas nem sempre é tão rápido assim, né? Então, organização, planejamento, tá?
E isso requer um tempo. Então você tem que parar, preencher as planilhas, olhar, tomar as ações e verificar se elas deram certo ou não. O que deu certo, o que deu errado. O que deu certo mantém, reveja de novo todas as despesas, tente novamente e assim você vai conseguindo reverter esse fluxo de caixa negativo, tá bom? Caso não você não consiga, eu vou explicar um pouco no próximo vídeo como procurar um profissional da área financeira, tá? Se você ainda não fez o Diagnóstico Express, ele é gratuito, tá? Então eu vou deixar aqui na descrição o link para ele, vou deixar a apresentação também para vocês baixarem aqui na descrição, tá? Para quem ficou até o final, muito obrigado. Eu sou o Douglas, aqui estão minhas redes sociais. Se você gostou do vídeo, dê um like. Se você quer receber mais vídeos, atualizações, se inscreva no canal e até mais.